A esposa de Urias está grávida. E não é de Urias, é do rei Davi. E o que fazer agora? Traz Urias do campo de batalha, faz com que ele entre em sua casa e deite com sua esposa. Dessa forma, posso encobrir o pecado. Contudo, Urias se recusa a tal. Ele chega e dorme na porta de casa, mas não entra, porque ele lembra que seus soldados estão no campo de batalha, distante de suas camas. Então, como encobrir? Manda Urias lá para o campo de batalha, para frente de batalha, e que morra. Urias morre. O que é determinado pelo Senhor? Aquela criança, ela não viverá. A criança nasce, adoece. Davi se joga ao chão, clama ao Senhor. Ele jejua. Ele não permite que ninguém o console. Contudo, a criança morre. Aqueles que estão no palácio têm receio de informar ao rei, mas o rei percebe a diferença. E ele diz: a criança morreu, não é? E eles confirmam: sim, Senhor, ela morreu. Davi se banha, Davi se alimenta, encerra o jejum, toca a sua vida de uma forma normal. As pessoas ficam confusas porque dizem: como assim? Porque antes ele estava sofrendo e agora ele não sofre? Porque antes ele não se alimentava e agora ele se alimenta? E Davi respondeu a eles em 2 Samuel 12, do 22 ao 23. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadeça de mim e viva a criança. Porém, agora que está morta, por que eu jejuaria eu ainda? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. A mensagem de hoje é para você que perdeu algum filho antes dos 8 anos de idade. Essas crianças estão salvas e elas retornarão a você se você fizer a sua parte. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Espero que esse vídeo possa consolar alguns pais e mães. Esse vídeo ele foi extraído da Liarona de julho de 2021, que fala sobre a salvação das crianças que morrem, de Mark A. Matthews, Seminário Instituto. Existe uma experiência que eu tive na missão quando eu estava numa reunião de zona. Reunião de zona é uma reunião em que os missionários estão ali para tratar das metas. E nessa reunião de zona, nesse mesmo momento, estava tendo um funeral. E uma irmã nos chamou para que nós pudéssemos cantar nesse funeral, porque era um funeral de uma criança e a mãe ela estava inconsolável. Nós fomos, eu pude ver o rostinho da criança que era de aproximadamente 2 a 3 anos de idade. Aquele rosto ficou gravado na minha mente até hoje. Cantamos alguns hinos, mas um hino que impactou mais, principalmente pelo choro da mãe, foi Ó Meu Pai. É muito difícil falar sobre tal assunto, porque eu tenho filhos. E eu sou grato por estar acompanhando o crescimento desses filhos. E todas as vezes que eu lembrava do rosto daquela criança e lembrava dos meus filhos, eu dizia: oh Deus, por favor, não. Aquela mãe que estava ali, membro da igreja, ela pode ficar tranquila no que diz respeito à esperança numa ressurreição para aquele filho dela. Mas não é fácil perder um filho. Não é fácil. Eu gostaria de ler uma escritura. Fica em Doutrinas e Convênios na seção 42, versículo 45. Juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morreram, e mais especialmente dos que não têm esperança de uma ressurreição gloriosa, que não é o caso das crianças antes da idade de responsabilidade. Doutrinas e Convênios 137, 10
diz o seguinte: e vi também que todas as crianças que morrem antes de chegar à idade da responsabilidade são salvas no reino celestial. E qual é essa idade de responsabilidade, Adriano? Eu gostaria de ler uma escritura, na verdade uma citação, de Bruce R. McCulloch, que era do Coro dos 12 Apóstolos. E diz o seguinte: a responsabilidade não irrompe repentinamente em uma criança em determinado momento de sua vida. As crianças se tornam responsáveis gradualmente, com o passar dos anos. É um processo. Chega uma época, entretanto, em que a responsabilidade é real e o pecado começa a ser contado na vida das crianças, que se desenvolvem normalmente. É na idade de 8 anos, a idade do batismo. Então, a partir dos 8 anos de idade é que começa a ser contado os pecados de uma criança. Mas antes dos 8 anos de idade, se uma criança vinha a falecer, ela já herdou o reino celestial, tá? Mas você pode talvez me perguntar: Adriano, e ela recebe esse reino celestial porque elas são inocentes? E se eu disser que não? Não só por isso. Porque em Mosias 3,16, explica que se algo não tivesse acontecido, mesmo elas sendo inocentes, elas não poderiam ser salvas. Vamos lá? Mosias 3,16. E diz assim: e mesmo se fosse possível que as crianças pecassem, não poderiam ser salvas. Mas digo-vos que elas são abençoadas, pois eis que, como em Adão, ou seja, pela natureza, elas caem, assim também o sangue de Cristo expia os seus pecados. O que é determinante para a salvação dessas crianças foi o sangue expiatório de Jesus Cristo. Assim como todos nós temos a oportunidade de nos arrepender graças à expiação de Cristo, as crianças que não têm pecados, elas são salvas em Cristo, mas graças à expiação de Cristo. Se não houvesse a expiação de Cristo, elas não poderiam ser salvas. Não simplesmente pela inocência. Ok? Entendido até aí? Então, como serão quando ressuscitarem? Essas crianças, Adriano, que morreram antes dos 8 anos de idade, como elas serão quando ressuscitarem? Vamos lá. Eu gostaria de, para responder isso aí, eu gostaria de ler uma citação de Joseph Smith, que diz o seguinte: Joseph Smith ensinou a doutrina que uma criança que morre se levanta na ressurreição como criança. E apontando para a mãe de uma criança que tinha morrido, ele disse a ela: você terá a alegria, o prazer e a satisfação de nutrir essa criança depois de sua ressurreição, até que ela alcance a plena estatura de seu espírito. Vocês entenderam isso aí? Um pai e uma mãe que perdeu uma criança antes dos 8 anos de idade, quando essa criança ressuscitar, ela vai ressuscitar como criança naquela idade. E ela vai ser nutrida pelos pais. Aqueles pais que foram fiéis, que guardaram os mandamentos, que são dignos de receber, de ter uma ressurreição gloriosa, eles poderão receber sim, diferente do que o rei Davi falou, essa criança virá para os pais sim, assim como os pais foram a elas, porque nós precisamos nos qualificar para ir para elas. Esse é um ponto verdadeiro no que Davi falou. Eu vou a ela. Sim, ela já está exaltada, eu preciso me qualificar para receber a exaltação, mas eu estando qualificado e ela já qualificada, eu terei a oportunidade de nutrir, dela crescer comigo após a ressurreição. Não é fantástico isso? Não é glorioso isso? Eu prefiro esse discurso de esperança, de alegria,
do que um discurso de tristeza, que diz que a morte é o fim para tudo. Não é. A morte não é o fim. Vamos continuar então. Vamos ver uma outra citação de Joseph Field Smith. E Joseph Field Smith diz o seguinte: o Senhor concederá a essas crianças os privilégios de todas as bênçãos seladoras pertencentes à exaltação. Quando crescerem, após a ressurreição, até a maturidade plena do Espírito, terão direito de todas as bênçãos a que faria jus se houvesse tido o privilégio de aqui permanecerem e recebê-las. Então, todos os privilégios que nós temos aqui, a oportunidade de receber o sacerdócio, a oportunidade de nos selar no templo, a oportunidade de ter filhos, tudo isso a criança vai ter a oportunidade no seu desenvolvimento de obter também. É o que está sendo dito aqui para o Joseph Field Smith. Ela vai crescer até a maturidade de ser espírito. Tá? Vamos continuar, então. Espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando demais desse assunto. Mesmo assim, falando tudo isso para você, você pode dizer, mas Adriano, não é justo. Não é justo crianças, bebês morrerem. Eu não acho isso justo. Por que as crianças morrem? E aí eu gostaria de ler uma escritura com você. Essa escritura, ela fica em 1 Nefe 11:17 e diz o seguinte: e disse-lhe eu, sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Eu sei que Deus, ele ama os seus filhos. Porque uma criança morreu hoje, porque uma outra morreu ontem, porque um bebê morreu na hora que estava nascendo, eu não sei. Não sei o significado de todas as coisas, mas eu sei que Deus, ele ama seus filhos. E ele sabe todas as coisas. Eu vou deixar um link de um discurso, de um comentário que eu fiz da conferência, que tem como título Injustiças Revoltantes. E talvez esse discurso venha também ajudar você a refletir um pouco mais sobre essa questão de questões aqui na Terra que acontecem e que a gente diz, por que isso aconteceu? Isso não é justo. Tá? Contudo, uma coisa eu sei, não há tristeza na terra da qual o céu não possa curar. Não há tristeza na terra da qual o céu não possa curar. Presidente Joseph Smith, primeiro profeta dessa dispensação, ele perdeu 6 filhos, irmãos. 6 filhos. Eu gostaria de ler uma citação, uma segunda citação de Joseph Smith aqui, que diz o seguinte: tenho meditado sobre esse assunto e me perguntado por que os bebês, as crianças inocentes, são extraídas de nós, principalmente aquelas que parecem ser mais inteligentes e interessantes. Os motivos mais fortes que me vieram à mente são estes. Este mundo é muito iníquo. O Senhor leva muitas crianças, mesmo na infância, para que escapem da inveja dos homens e das tristezas e males do mundo atual. Elas são por demais puras e belas para viver na terra. Portanto, se pensarmos corretamente, ao invés de chorar, teremos motivos para regozijar-nos, por elas terem sido libertadas do mal, e em breve as teremos conosco novamente. Que lindo, né? Então, muitas crianças que saem dessa terra de uma forma prematura é porque elas são puras demais. E esse mundo é tão iníquo que não é necessário que ela fique muito tempo aqui. Tá? Vamos ler mais uma escritura, mais uma citação de Bruce R. McCulloch,
que diz o seguinte: Bruce McCulloch vivenciou a morte de uma neta que ainda era bebê. No funeral dela, afirmou: há certos espíritos que vêm a esta vida apenas para receber um corpo, por motivos que ignoramos, mas que são conhecidos na infinita sabedoria do Pai Eterno. Elas não precisam dos testes, das experiências, de provações da mortalidade. Existem algumas crianças que elas saem prematuramente, e elas saem prematuramente sim, porque por algum motivo que só é conhecido pelo Senhor, elas não precisam passar pelas adversidades, provações desta mortalidade. Então agora, com respeito à frase de Davi, eu irei a ela, sim, está correto, porém ela não voltará para mim, voltará, se você fizer a sua parte, se você buscar se aproximar de Deus, se você buscar entrar no caminho do convênio, guardar os convênios, perseverar até o fim, realizar as ordenanças de salvação, persevere até o fim, e ela voltará a você sim. Eu sei que é real. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus é o Cristo e que Ele ressuscitou. E graças ao sangue expiatório de Cristo, as crianças, elas são salvas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha. Por favor, compartilha. Um forte abraço, pessoal.